Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto de Santa Ceia, que traz o tema, o princípio da honra na Bíblia. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes e alegres de estarmos aqui mais um domingo para adorar ao Senhor, agradecer a Ele por mais um mês, pedir também a bênção do Senhor hoje, primeiro dia da semana, né? Vamos estar também pedindo a bênção para mais um mês na presença de Deus, vamos estar renovando a nossa aliança com o Senhor e é sempre bom estar na presença de Deus, celebrando, aleluia, a Santa Ceia do nosso Deus. Amém? Convido a igreja para ficar de pé. Vamos estar orando ao nosso Deus. Você que está em casa também, se coloque de pé, um sinal de reverência ao Todo-Poderoso, ao nosso Pai eterno, aquele que está acima de tudo e de todos. Vamos nos colocar de pé e vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos pedir a bênção dele, mas também vamos, antes de qualquer coisa, vamos nos humilhar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós possamos, aleluia, nos apresentar diante do Senhor com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero na presença de Deus. Amém? Então, curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, Tu és o Rei da Glória, o dono da vida. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso fôlego, a nossa respiração, nosso ar, o ar que respiramos é o Senhor, Pai. Vem de Ti, Senhor. Por isso nós queremos aqui nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Queremos nos humilhar diante do Senhor. Nos perdoa e nos abençoa nessa noite, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a espécie de adoração, de honra que vamos prestar a Ti nessa noite, seja através dos dízimos, das ofertas, seja através dos cânticos, seja através das nossas vestes, de tudo aquilo que nós temos e somos, que nós possamos dar tudo a Ti, Pai. Aleluia, oferecer
a nossa vida, o nosso corpo e tudo que temos como expressão de louvor a Ti nesta noite, Pai. Entra em cada lar, em cada casa, em cada família, vai transformando, vai restaurando, vai avivando, renovando, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo conserto, ó Pai, levantando os que estão caídos, Pai, aleluia, vai operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, não só aqui, mas aonde chegar, meu Pai, aleluia, essa transmissão, que o Senhor possa chegar junto, Pai, e aonde estiver um coração sedento pela Tua palavra, aleluia, sedento de adoração, sedento do desejo de Te adorar, de Te honrar, que o Senhor faça com que essa transmissão venha chegar, meu Pai. Faça com que mais pessoas possam compartilhar esta transmissão e que o Senhor nos dê um culto abençoado e que tudo que formos fazer aqui nesta noite venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos já adorar o nosso Deus, vamos já fazer o nosso momento de louvor. Eu quero pedir para você que está online, não deixe que nada venha distrair você. Cuidado com as brincadeiras, cuidado com as notificações das suas redes sociais. Não deixe que nada, absolutamente nada, venha distrair você, porque é no momento de distração que você perde a sua bênção e deixa de dar o verdadeiro louvor para o nosso Deus. Amém? Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Receba, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder nessa noite é para Ti, Senhor. Cante. Fui chamado pra sentar aonde? na mesa do rei. Depois de tudo que passei, aleluias, a justiça me alcançou, a graça me abraçou. Sim, meu Deus, minha sorte restaurou, meu nome anunciou, a todos me apresentou, e o banquete preparou, na mesa eu estou. Só os que estão na mesa, diga glória a Deus. Não preciso ver pra crer que és real. É Jesus. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos passos verdes. Diga, tu és o meu pastor e nada me faltará. Pega a sua voz e cante. Invisível, mas evidente. Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida e na sua vida. Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. Mais uma vez, cante. Invisível, mas evidente, Deus é. Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. Evidente. Oh, glória a Deus. Evidente. Declare mais uma vez, não preciso ver. Não preciso ver pra crer que és real. Eu não tenho dúvida. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Diga. Tu és o meu pastor e nada me faltará. A igreja adora ao Senhor. Invisível,
palmas, exalta o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Continue na mesma dimensão do Espírito Santo. Aleluias, louvado seja Deus. Saia dessa dimensão terrena e entre na dimensão do Espírito nessa noite. Aleluia, o nosso Deus tem grandes coisas a fazer nessa noite. Me faz enxergar além da dor, me faz acreditar além do impossível. Tá doendo o processo e anestesia o teu amor. Senhor, me faz andar sobre as águas, faz de mim mais que um adorador. Aquieta minha alma, sara as minhas feridas, usa-me, Senhor. Eu quero mais. Declare isso nessa noite, diga: de ti, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais de ti. Uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória que tu tens pra mim. Tu merece toda luta, toda glória. Mesmo em meia luta, mesmo em meia dificuldade, tu merece, Senhor. E me faz enxergar além da dor, me faz acreditar além do impossível. Tá doendo o processo e anestesia é o teu amor. Senhor, me faz andar sobre as águas, faz de mim mais que um adorador. Aquieta minha alma, sara minhas feridas, usa-me, Senhor. Eu quero de ti, Senhor, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais de ti, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais. Sim, meu Deus, eu quero mais. Nós queremos. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais. De ti, Senhor, de ti, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória que tu tens pra mim. Oh, glória a Deus. Assim eu creio, tome posse, meu Deus. No final de cada luta, uma nova vitória. Alabaçudei que alabaçudei canto. Aleluia. E as palmas exaltam o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Pai eterno, agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Quantos dá glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, que nós possamos honrar a Deus com as primícias, com todos os nossos recursos, nós possamos honrar ao nosso Deus. Honrar a Deus vai muito no profundo. O tema de hoje nós vamos falar poderosamente, vamos a fundo nesse princípio da honra, que muitas pessoas dizem que louva a Deus apenas de lábios, apenas com músicas, apenas com palavras, mas
quando nós queremos honrar pessoas, nós damos presente. Não é verdade? Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que a gente faz quando a gente quer honrar alguém? A gente dá presentes, a gente faz festa, né? A gente celebra aquela pessoa e a gente tem ação de presentear estas pessoas, mas muitas pessoas querem louvar a Deus apenas de lábios, né? Mas hoje nós vamos falar profundamente sobre esse princípio da honra. E honrar não é somente a Deus. Nós temos que carregar a honra dentro de nós, o desejo de honrar. Nós temos que carregar isso dentro de nós. Nós temos que também saber honrar as pessoas, né? Nós temos que honrar o nosso próximo, nós temos que honrar os líderes, nós temos que honrar as autoridades. Esse princípio não se limita apenas em honrar a Deus. Temos que honrar também as pessoas, honrar pai e mãe, né? Então esse princípio ele tem várias dimensões aí que tem que ser vivido, pondo em prática, né? Então a palavra diz aqui: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos. Para Deus não se dá resto, para Deus não dá o que sobra, né? Foi por isso que Caim pecou e Deus não recebeu a adoração de Caim, porque ele deu resto para Deus, ele deu aquilo que não prestava, ele não deu o seu melhor, né? Abel, por sua vez, se preocupou em dar das primícias e dar das melhores partes para o Senhor. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Amém? Pegue esta palavra, você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, você já tem aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco e escaneando esse código QR Code. Você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix, com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você não congrega nesse ministério, você sente o desejo de dar uma oferta, de fazer uma doação, de abençoar, faça isso. É um ministério pequeno, precisa da sua ajuda e tenho certeza que o Senhor te recompensará. Você que está ouvindo agora essa gravação pelo o seu smartphone, aí pelo canal do YouTube, vendo esta gravação, você vai clicar aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem os dados bancários para você estar copiando e colando aí, está contribuindo aí, deixa Deus te usar, amém? Tem também, você que está nos ouvindo pela rádio, chegou a minha vez, ouvindo pelo aplicativo da rádio ou pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Você clicando aí em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e aí você, na descrição do WhatsApp, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção ali, doações, dízimos e oferta, ali também tem os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, enquanto isso adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que quiserem se assentar, fiquem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos. Sou livramento quando a tempestade vem, sou o teu pão que te alimenta bem, sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Essa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala não, iluminando você na escuridão, além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo ao teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Sou livramento quando a tempestade
tempestade vem. Sou o teu pão que te alimenta bem. Sou a calmaria quando o mal vem pra te derrubar e te fazer refém. Nessa hora eu entro em ação, eu vou além da medicina que te fala ou não, iluminando você na escuridão. Além do improvável, eu serei o Deus que muda a situação. Declarar: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo a teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo a teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. É Jesus! Pode o mundo inteiro se levantar, mas nada vai atrapalhar. Eu estou contigo. 1000 cairão bem do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo a teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma na tua tenda chegará, porque a ordem que eu dei ao anjo a teu respeito, ele vai guardar você de todo jeito. Eu te livrarei e ainda te mostrarei minha salvação. Só o livramento quando a tempestade vem. Glórias a Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus pelas ricas bênçãos recebidas, pela a provisão do Senhor em nossas vidas, pelas portas abertas. Vamos agradecer a Deus pelo pouco ou pelo muito. Vamos agradecer nessa noite. Pai amado, Pai querido, Pai santo, receba, Pai, toda adoração nesta noite, através dos dízimos, das ofertas, através do louvor. Receba, Pai, toda a honra que o Senhor merece. Não damos, Pai, porque somos bonzinhos, não damos por obrigação, damos porque o Senhor merece. O Senhor é digno e nós estamos gratos, Pai, gratos ao Senhor pelos teus feitos na minha vida, Pai. Aleluia, por este ministério. Aleluia, pela vida de cada adorador que adoram ao Senhor nesse ministério, que serve, cada servo que serve ao Senhor nesse ministério, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, prosperando os teus filhos, dando graça, Senhor. Aleluia, que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas sobre cada adorador. Não aqueles que adoram apenas de lábios, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que a presença do Senhor e a mão do Senhor, aleluia, nunca se afaste, aleluia, da nossa vida, da nossa cabeça. Que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre as nossas vidas, derramando as suas ricas bênçãos. Obrigado por esta igreja, por esta rádio. Aleluia, obrigado, Pai, pelo meu ministério, pelo ministério da pastora Camila, por esse consultório, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E que cada semente plantada nesse ministério, Pai, venha frutificar, Pai. Venha frutificar de maneira poderosa e que todos nós aqui possamos dar um grande testemunho dos teus feitos
para que o mundo veja que o Senhor é bom e que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, aleluia, abençoando, salvando e curando muitas vidas e alimentando com a Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, também quero estar nesse momento orando para estar trazendo a Tua palavra. Deus, toma a minha vida. Eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu desapareço, aleluia, me desprendo de qualquer vaidade para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça nessa noite, em nome do Senhor, e para que o Senhor me use como um vaso usado nas Tuas mãos, Pai. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvir, entender e guardar a Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos já abrir o nosso banner aqui. Glórias a Deus. Que traz o tema que já foi dito. O princípio da honra na Bíblia. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar já abrindo aqui. Quero ser breve hoje, né? Para a gente não terminar muito tarde. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, que traz a nossa introdução, que diz assim: dar honra a alguém significa estimar, valorizar e respeitar essa pessoa. Vou repetir. Dar a honra a alguém significa estimar, valorizar e respeitar essa pessoa. Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece. E em primeiro lugar devemos dar honra a Deus, porque Ele é digno. Amém? Então nós temos que aprender a honrar, né? Temos que aprender a dar honra a quem merece, né? E em primeiro lugar, dar a honra a Deus. Existem pessoas que dão honra para outras pessoas, né? Muitas vezes como bajulação, querem bajular, né? Como acabam fazendo isso, honrando, mas através de bajulação, né? Porque a pessoa que verdadeiramente quer honrar alguém, primeiramente ela tem que honrar a Deus. Uma pessoa que tem dificuldade de honrar a Deus, duvide da honra dela ao seu favor. Duvide. É mentiroso, é trapaceiro, é enganador. Porque quem é mais digno de honra e de glória? Quem é mais digno? Nós ou Deus? Deus, Ele é o único digno de honra, glória e louvor. As pessoas também nós devemos honrar, porque a palavra diz que nós temos que honrar. Sabe por quê? Porque elas são boazinhas? Não. Nós temos que honrar porque elas são imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. E por ela ser uma imagem e semelhança de Deus, tem o cavalo, tem o cachorro, tem, né, vários tipos de animais, de vida, de seres viventes que o Senhor criou. Mas dentre esses seres viventes que o Senhor criou, quem é a imagem e semelhança de Deus? O ser humano. Então, o ser humano, ele é digno também de ser respeitado, de ser honrado, de ser estimado, ainda que essa pessoa não mereça. Mas nós não podemos nos corromper por causa daqueles que não merecem. Você dá honra. Nós temos que ter o hábito de honrar as pessoas. Quando uma pessoa chega na nossa casa, o que é que a gente faz? A gente oferece um copo com água, a gente oferece, né, uma comida até mesmo simples que tenha, a gente oferece porque a gente quer honrar. E principalmente quando chega um profeta de Deus na nossa casa, aí agora a intenção do nosso coração de honrar ainda tem que ser, pelo menos tem que ser ainda maior, o desejo de honrar um profeta, um homem de Deus que chega na sua casa. Seja um pastor, um presbítero, um servo de Deus. A gente tem que ter aquele senso de tipo, opa, é um homem de Deus que está vindo na minha casa. Não é um qualquer um, né? Então isso tem que estar dentro de nós. Se isso não está dentro de nós, nós vamos ter dificuldade
de honrar a Deus? Isso tem que estar dentro de nós. Quando isso está dentro de nós, a gente primeiramente honra a Deus. E agora, para honrar as pessoas é mais fácil. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Quando você consegue ser fiel a Deus, olha, você consegue vencer qualquer desafio. Você enfrenta aí o desafio, inicia aí, né, um desafio de emagrecer, um desafio de vencer uma dificuldade, um vício, qualquer coisa. Quando você consegue ser fiel a Deus, agora tudo fica mais fácil. Porque o mais difícil é servir a Deus. Servir a Deus, ninguém me diga que é fácil servir a Deus, que não é. Servir a Deus é difícil. Então, se você consegue fazer o mais difícil, que é servir a Deus, que é ser fiel a Deus, aí agora as outras coisas se tornam fáceis, né? Às vezes, a gente quer parar de comer doce, a gente quer parar de comer alguma coisa que nos faz mal. E aí, a gente vai lá e faz um jejum. É mais fácil? Fazendo jejum é mais fácil, né? Parar de comer algo. Você fala, por exemplo, para mim mesmo, que era impossível ficar sem comer pão. Era impossível. Eu cheguei até a falar algumas vezes, falei isso, hoje eu não falo mais isso, mas eu cheguei a falar que se um dia eu tiver de parar de comer pão, falei, Jesus pode voltar, porque isso é muito difícil para mim, ficar sem comer pão. Mas quando eu fiz o jejum de pão, eu consegui ficar sem comer pão. Fiquei sem comer pão, e aquilo, o prazer de oferecer o meu corpo como sacrifício a Deus foi muito maior. O prazer foi muito maior de honrar a Deus, né? Eu estava ali lutando contra o desejo, né, de uma coisa que eu gosto. Para quê? Para honrar o Senhor. Então o sentimento de honra, ele é muito maior. Então quando nós aprendemos isso, tudo que a gente desejar fazer, né, se santificar, servir a Deus com dedicação, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser um profissional melhor, a gente consegue cuidar melhor de nós. Você está entendendo? Agora, quando você é relaxado com as coisas de Deus, você pode ter certeza, você não vai conseguir ser pleno no que você faz, no seu estilo de vida, procurar ter uma vida, um estilo melhor de vida. Por quê? Porque nem da sua alma você cuida. Nós temos que aprender a cuidar melhor da nossa alma, como alimentando ela com as coisas de Deus, aproximando a nossa alma do Senhor. Porque se a gente não procura fazer isso, a gente faz o quê? A gente afasta a nossa alma do Senhor, e a nossa alma, estando afastada do Senhor, nossa alma não presta, é oprimida, é vazia. Tá entendendo? Ah, mas eu vou fazer outras coisas para preencher, eu vou para festa, eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou me prostituir, eu vou namorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, ninguém consegue preencher o vazio do Espírito Santo com coisas terrenas. Pode comer na melhor churrascaria, no melhor restaurante chinês, japonês, pode comer onde você quiser. Pode comprar a melhor roupa, pode comprar a melhor casa, pode comprar o melhor carro. Se dentro de você existe um vazio do Espírito Santo, você vai ser sempre uma pessoa oprimida e vazia. Porque o espírito do homem, sem o Espírito de Deus, a alma do homem, sem o Espírito de Deus, é uma alma morta. É um espírito morto. E nós, por mais que nós achamos essa matéria nossa bonita, né? Todo ser humano, quando se arruma, pintia o cabelo, bota uma roupa igual a minha hoje, né? Botei uma roupa tem uma roupa mais socialzinha aqui. Todo ser humano, não existe ninguém feio não, gente. Não existe ninguém feio. Existem pessoas desarrumadas, mas não existe. Pega o camarada aí, né? Mais simples que for, né? Seja lá o nariz de bolinha, os olhos pretos, os olhos claros, os cabelos grisados, né, Sérgio? Pega aí os cabelos grisados, os cabelos loiros, né? Pretos, castanhos. Pode pegar. Se tiver desarrumado, fica encardido, fica feio. É ou não é? Agora, pega uma pessoa aí que não tem uma aparência, né? Tão muito
atrativa, aí você vai lá, bota roupa, bota sapato, leva num cabeleireiro, dá aquele talento, dá aquela escovada, e você fala, rapaz, que homem ajeitado, que mulher ajeitada. É ou não é? Então, quando nós buscamos alimentar a nossa alma, nós ficamos, o nosso espírito fica com o mesmo brilho do Espírito Santo. Você já viu pessoas bonitas, aparentemente, mulheres bem maquiadas, cabelo, tudo bonitinho? Mas você olha para a face dela, você vê uma opressão? Já viram pessoas assim? É o Espírito. Não tem o brilho do Espírito. O brilho do Espírito Santo não está naquela pessoa. Então há quem cuida muito da carne, da matéria, e não cuida do Espírito. Elas pensam que elas são mais carnal do que espiritual. Não, nós não somos um corpo carnal com espírito. Nós somos um espírito com carne. Tanto que a gente vai morrer aqui na terra e o espírito fica vivo. Segue-se, né, para outra dimensão. A carne morreu, mas o espírito vai ter que prestar conta, vai para algum lugar, o céu ou o inferno, né? Então nós não somos um corpo com espírito, nós somos um espírito com um corpo, revestido com esse corpo, amém? Então, vamos dando continuidade aqui, mas a Bíblia diz que devemos honrar outras pessoas. Um dos mandamentos de Deus indica que devemos honrar os nossos pais, para que tudo nos corra bem. Igreja, se a Bíblia manda honrar o pai e a mãe para que tudo vá bem, você imagina você não honrar Deus? Você imagina se você não honrar Deus? Se eu não honrar o pai e mãe terreno, que é falho, né? O nosso pai e a nossa mãe são homens igual nós, sujeito a falhas, sujeito a cair. E a Bíblia manda honrar para que nós possamos ir bem e possamos ter vida longa na terra. Você imagina Deus. Você imagina a Deus, né? Então, a Bíblia diz, honrar os nossos pais para que tudo lhe corra bem. Além disso, devemos também honrar os nossos líderes, que foram escolhidos por Deus para nos ajudarem na nossa caminhada com Ele. Amém, igreja? Vamos ler aqui, Mateus capítulo 22, versículo 37. Versículo 37, olha, botei errado aqui, era para botar o tracinho, coloquei 2 pontinhos. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Muitas vezes nós queremos adorar o Senhor, mas não é com todo o coração. O meu coração, não está só para Deus, ele está em outras coisas. Meu coração está em outras coisas, a minha mente está em outras coisas. E ele diz: adore ao Senhor, ame ao Senhor com todo o coração. O meu coração tem que ser todo para o Senhor. Eu não posso estar dividido entre muitas coisas. O meu coração tem que estar todo para o Senhor, tem que ser todo para o Senhor, né? Ele diz: ame ao Senhor com toda a sua alma. A sua alma, ela não pode estar perturbada com outras coisas, pensando, desejando outras coisas. A sua alma, ela precisa estar totalmente dedicada para o Senhor. Aí diz, com toda a mente. Você não pode estar com a mente em Deus e no pecado, com a mente em Deus e no engano, com a mente em Deus e na mentira. Não, a nossa mente tem que estar totalmente ligada no Senhor. Aí o 38. Este é o maior mandamento e o mais importante, né? O amor a Deus, né? Ame a Deus, ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a mente
com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante e parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois princípios. Então não adianta você cumprir, né, toda a lei, todos os mandamentos, se você não cumprir esses dois aqui, ó, do amor a Deus, né, que é o primeiro, e o segundo, o segundo mais importante, que é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Mas tem pessoas que não têm amor nem próprio. Não tem nem amor próprio. Uma pessoa que não tem amor próprio, ela vai conseguir amar alguém? A pessoa não ama. Né? A pessoa que não tem amor próprio, ela se destrói, né? Ela aprofunda no pecado, ela não tem amor próprio, ela não tem temor a Deus, ela não tem pena da alma dela. Ela vai amar alguém? Não vai. Não vai. Então, o segundo mandamento mais importante é: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois princípios, né? Jesus confrontou os líderes, né, os fariseus e os saduceus. Jesus confrontou esses caras. Os caras eram doutores da lei, os caras eram mestres. E Jesus confrontou eles porque eles não faziam isso. Eles não amavam o próximo, eles humilhavam as pessoas, né? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Que diz assim: o princípio da honra deve ser vivido em níveis essenciais, conforme estabelecido pelas Escrituras. Então, são vários níveis que nós temos que praticar, viver esse princípio, né? O princípio de honrar primeiramente a Deus, né? Reconhecer a sua soberania e priorizá-lo. Reconhecer a sua soberania e priorizá-lo em todas as áreas da vida. Então, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, somos instruídos: honra ao Senhor com os seus bens, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, né? Então, tá aqui uma forma de honrar ao Senhor, né? Uma forma de honrar não só de lábios, mas também com aquilo que nós recebemos do Senhor, que nós produzimos com a nossa renda, né? Segunda dimensão, segundo nível aqui, é onde fala de honrar os pais. Honrar pai e mãe é o princípio, é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa, pastor Evanildo? Promessa de longevidade de vida. Eu já vi filho não honrar dentro, na minha família mesmo, na minha parentela. Na minha parentela já aconteceu isso. Do filho não honrar pai e mãe e morrer cedo. Morreu cedo. Então ninguém brinca com a palavra não, igreja. Ninguém brinca com a palavra não. A palavra é muito poderosa. A palavra não faz curva. E Deus é amor, é misericordioso, é longânimo, dá chance. Mas quando chega a ira do Senhor, olha, a palavra simplesmente se cumpre. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, a promessa de longevidade de vida, e também
de ir bem na terra. Amém? De ir bem na terra. Terceira dimensão, terceiro nível é honrar as autoridades e líderes, né? Respeitar governantes e líderes espirituais como instrumento, como instruído em Romanos capítulo 13, versículo 7 e também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Depois a gente vai ler esses versículos aí, né? E o quarto aqui é honrar ao próximo, né? Honrar o próximo. A Bíblia ordena em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 que se deve honrar a todos, tratando as pessoas com dignidade que lhes é devida por serem imagem e semelhança do Criador. Amém, igreja? Eu sempre gostei de honrar as pessoas, né? Com palavras, né? De ajudar de alguma forma. Ali já ajudei com dinheiro, né? Já ajudei com os meus dons, com os meus talentos, né? E um dia perguntaram para mim se essa forma que eu divulgava os cantores na rádio, se era mais caro. Rapaz, eu vejo que você divulga os cantores aí, você canta as músicas dele no estúdio da rádio e tal, Rapaz, é muito lindo aquilo que você faz. Um cantor que ninguém conhece e você tá ali fazendo aquele mexendo todo aquilo. Falei, rapaz, se eu falar pra você que aquilo não é falsidade, eu tenho o prazer de honrar aquele cantor. A nossa rádio, o propósito dessa rádio é esse. É honrar cantores que ninguém quis honrar, que rádio nenhuma quis honrar. Cantores que já foi humilhado lá pela rádio, uma rádio famosa lá de Goiás. Eu pego esse cantor que foi humilhado lá, eu coloco aqui na rádio, eu oro pela vida dele, eu abençoo a vida dele. Ele contribui ali com oferta e eu abraço aquele cantor, eu falo, eu vou mostrar esse cantor para as pessoas. A produção dele pode não ser a melhor produção, mas se eu vejo ali uma essência ali dentro da humildade daquela pessoa, se eu vejo que tem uma essência ali, eu falo, eu vou trabalhar isso aqui desse cantor. E a pessoa me perguntou se era mais caro cantando. Eu falei, não, meu querido, eu canto porque eu gosto mesmo. Eu fico ouvindo as músicas o dia todo, eu aprendo as músicas e eu canto, né? E o cara falou, cara, é lindo demais. Eles ficam mais bobo assim, eles ficam mais felizes pelo vídeo que eu faço, né, falando deles do que da música tocar na rádio, da música tocar o dia todo na rádio. Mas isso é uma questão de você querer honrar as pessoas. Tem aquele que oferta com valor a mais, tem aquele que oferta com valor menor, e tem também aqueles que não têm condição de ofertar, e eu faço a mesma coisa. Tem vários cantores aqui que não contribuem, e eu faço do mesmo jeitinho. Faço vídeo, aí eles não têm material direito, não tem clipe, não tem vídeo gravado de DVD, não tem nada, só tem o áudio da música. Aí eu vou lá, crio a capinha deles, faço um vídeo pra eles e posto, boto lá no meio daqueles que tem um material top, eu boto deles também junto, né? E às vezes tem uns que ficam meio envergonhados. Falou, pastor Evanildo, poxa, eu fico com vergonha de não contribuir aí. Eu sei que tem muitos cantores que contribuem, eu ainda não consigo contribuir, eu fico com vergonha. Eu falei, rapaz, fica em paz, né? Fica em paz, meu irmão. Eu tenho certeza que quando você puder, você vai contribuir. Você vai contribuir por honra. Você vai ser um sentimento de honra ali, de você contribuir. Vai ser prazeroso, né? E isso, igreja, eu vejo que tem um retorno. Nem todos, né? Assim, acontece da gente não ter esse mesmo retorno do carinho das pessoas e tal. Mas eu vejo que eu tenho um retorno dessa honra que eu dou para eles. Tem cantores aqui que, além de ofertar, eles me dão presentes. Eu já recebi aqui
cadeira de presente. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu já recebi cadeira de presente, eu já recebi microfones de presente, eu já recebi... esses dias, ganhamos 3 cadeiras para os entrevistados. Um abençoado ligou para mim e falou assim: abençoado, você tinha comentado que estava precisando de uma mesa, né? Que você só tinha uma só, que era a mesma, tinha que desmontar a rádio para montar o culto, desmontava o culto para depois para montar a rádio de novo e tal, não sei o que. Já comprou a mesa? Eu falei: já comprei, abençoado. Aí o diabo falou no meu ouvido assim: fala que você não comprou ainda não, rapaz, que ele quer te ajudar a comprar a mesa. Eu falei: tu vai para trás de mim, Satanás. Eu falei: não, meu irmão, já comprei, glória a Deus, meu irmão, já comprei, graças a Deus. Agora nós temos 2, tem a do culto e tem a da rádio. Menos uma coisa para me desmontar ali, né? E aí ele falou assim: abençoado, falou assim: amém, meu irmão, glória a Deus, mas eu vou mandar uma oferta aí, vou tá abençoando sua vida aí, tá? Já serve para comprar aí as pilhas, não sei o que, eles brincam assim, né? Vou mandar uma oferta aí, mas é tão pequena aí, mas pelo menos dá para comprar as pilhas do controle remoto, as pilhas do microfone, não sei o que. Fala: que é isso, meu irmão, tal. E aí eu falei para ele, né? Falei assim: meu irmão, o senhor perguntou da mesa, a mesa eu já comprei, mas eu tô no desafio de comprar agora as cadeiras do entrevistado, né? Já temos os microfones do entrevistado, mas não tem as cadeiras dos entrevistados. E aí ele falou, aí falei isso para ele falou assim: quanto é a cada cadeira? Aí eu peguei, falei o valor para ele e falei assim: 2 cadeiras já é sua. Pode aguardar aí que até mais tarde vou pedir pro meu patrão fazer esse pix aí para você comprar as cadeiras. Aí já tinha um caixa da rádio ali, tinha para comprar uma cadeira e eu precisava das 3. Eu falei: eu vou juntando aí, né? Catando as moedas aí, vou juntando as moedas aí para comprar as 3. Só que o Senhor, ele me surpreendeu ali, usou aquele servo de Deus, e quando foi depois de meio-dia, estava ali. E ele já tinha contribuído, uma oferta até generosa, a contribuição normal que eles fazem para tocar música, e ele ofertou. Ele falou assim: pastor Evanildo, eu fui colher uma voz, eu e meu filho, nós fomos colher uma voz no estúdio. O cara cobrou R$500 para colher uma voz. Só para, sei lá, tipo, uma música é o quê? 3 minutos e meio. Se você pagar 1 hora de estúdio, o cara consegue colher uma voz, você cantando várias vezes, né? Digamos assim, canta várias vezes para valer, pra gente ter várias. Se você errar numa parte ali, tendo outra gravação, você tira da parte boa e tal, meu filho. E o cara cobrou R$500. E eu saí dali, eu falei com o produtor, falei: e aí, é isso mesmo? Ele falou: não, o produtor falou: não, rapaz, tá caro demais, pelo amor desse cara, o que é que esse cara tá arrumando? Ele falou: não, arruma outro lugar pra você gravar aí, que não paga isso aí não, que o cara tá te roubando. Aí ele comentou com alguém da igreja, o irmão falou assim: meu irmão, mas peraí, lá tem o espaço da igreja lá, onde faz os podcasts, as coisas lá. Não, pergunta pra ele se não pode colher essa voz lá. Aí ele foi lá, perguntou pro produtor, falou assim: posso colher a voz lá no estúdio da igreja? O pessoal falou que não pago nada não, para ir lá um horário que tiver desocupado, vai lá, grava essa voz e tal. Eu falei: não, meu irmão, pode ser. Tem um sistema acústico para não dar ambiência? Tem um sistema acústico. Aí ele gravou, aí pegou, marcou, agendou, foi lá, gravou a voz. E aí ele pegou, falou que Deus falou para ele, falou assim: abençoa a rádio, com esse dinheiro que você ia gastar lá no estúdio, abençoa a rádio, né? E ele falou assim: então, meu irmão, era um dinheiro que eu ia gastar no estúdio lá e Deus não deixou gastar. Eu tô aí abençoando a rádio. Você faz um trabalho, né, um trabalho digno aí. A rádio precisa também de ajuda. Então, meu irmão, fique em paz que isso aqui já era um dinheiro que eu ia gastar mesmo, mas já tinha o endereço certo. Eu vou estar mandando para você aí. Então, vale a pena a gente honrar as pessoas. A gente não perde nada em honrar as pessoas. A gente não perde nada. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de honrar. Tem muita dificuldade de honrar. Tem também, já teve pessoas aqui que a gente honra, a gente põe para tocar na prioridade, a gente fala bem dessa pessoa e tudo. Aí quando chega na hora de honrar, aí a pessoa esquece do compromisso com a rádio, né? Fica miguelando, né? Não tem o mesmo, a mesma alegria de falar da rádio igual eu tenho a mesma alegria de falar deles. Então, essa pessoa vai colher alguma coisa? Não vai colher. Eu vou contar o testemunho de uma cantora. Ela fazia faxina
para uma senhora. Ela só fazia faxina para uma senhora. E essa senhora viajou e ela falou assim: ó, pastor Evanildo, eu vou estar mandando a oferta aí, porque eu não vou fazer faxina o mês que vem, porque a mulher que eu faço faxina vai viajar, então eu já sei que eu não vou ter dinheiro o mês que vem, então eu vou estar mandando já a oferta do mês que vem já. Que eu falei para ela assim, eu falei, benção, mas você já ofertou esse mês? Ela falou assim, não, mas... Aí ela pegou e me explicou isso, né? Aí ela falou assim, eu vou estar mandando a oferta do mês que vem, porque o mês que vem eu não tenho faxina nenhuma para fazer, então eu não quero falhar com a rádio. Eu falei, ô minha irmã, falei, mas não vai faltar para você? Ela falou, não, fique em paz. Falou, manda o Pix aí que eu vou estar ofertando. Aí ofertou e tudo, e eu falei, amém, meu irmão, vou orar pela sua vida, para Deus prover aí, irmã, não vai ficar sem trabalhar não, Deus vai abençoar. Passou esse mês, ela falou assim, pastor Evanildo, ora por mim aí que eu fui contratada numa empresa para trabalhar à noite, para limpar forro de PVC, para limpar forro de PVC. E eles gostaram do meu trabalho, é uma empresa, as mulheres limpam, vem as pessoas, diz que tem mulher e tem homem, né? Que elas limpam e depois vem os caras pintando, diz que vem pintando. Aí ela falou assim, eles gostaram do meu trabalho, eles querem registrar minha carteira. Então ora aí para Deus, né? Para Deus, se for da vontade de Deus eu trabalho nessa empresa, aí assinar a carteira. Aí eu orei pela vida dela e tudo. Aí passaram-se alguns dias, ela veio falando, pastor Evanildo, eu já estou de carteira assinada, só que a empresa quer que eu vá para Goiânia. Você tem ideia que não são minhas ovelhas, mas Deus coloca elas ali para eu estar, né, orientando, orando por elas, né? Ora aí, pastor, para mim agora eu vou ter que ir embora para Goiânia e eles querem que eu faça isso rápido e tal, e meu marido tá meio resistente, porque ele acha que lá não conhece ninguém, vai ter dificuldade de emprego. Eu falei, vou orar, minha irmã, vou orar e vá orando aí pelo seu esposo aí, que se for de Deus mesmo, ele vai, né? E aí nós começamos a orar, e eu sei que já tá morando, para resumir, já tá morando em Goiânia, né? O marido já tá trabalhando em Goiânia, né? E assim, e ela continua aqui, é uma das mais fiéis aqui, contribuindo com a rádio, e Deus tem prosperado a vida, o ministério dela, igreja. Deus tem prosperado o ministério, e é assim, você olha assim, você fala assim, é cantora? Você não diz que é cantora, pela simplicidade dela. Esses dias eu estava falou, pastor, tem um escritório aqui que quer me agenciar, quer arrumar agenda lá para mim cantar lá no Rio de Janeiro, falando que vai falar que é R$2.500 para ela ir cantar lá, com passagem paga, hotel, tarará, tarará, tarará. Falei, minha irmã, ora a Deus, se for de Deus mesmo, eu creio que é de Deus. Falei para ela, eu creio que é de Deus. Entendeu? Então Deus abençoa, quando você honra ali um profeta de Deus, quando você é recíproco com a honra com alguém, Deus abençoa, igreja, Deus escancara. Deus escancara. Agora, não seja mesquinho com Deus, com as pessoas, porque as portas não vão se abrir para você dessa forma. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando. Tá bom, você está trabalhando para comer. Eu não quero trabalhar só para comer. Eu quero prosperar. Eu quero poder ajudar alguém, né? Eu quero poder ajudar as pessoas. Então, vamos aqui para o terceiro. Vamos correr. Se você despreza a Deus, Ele também te desprezará. Quando nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor e nós não honramos, nós estamos desprezando a Deus. E quando fazemos isso, Ele também nos trata com desprezo. Isso é muito sério, igreja. Eu vou provar na Bíblia isso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Vocês percebem que isso aí era uma promessa que Deus fez para a família de Eli? Está aqui, ó. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministraria diante
diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tem um louvor que fala assim, né? Tem uma música gospel aí que fala assim: quem tem promessa de Deus não morre. Mas o mesmo Deus que promete, ele também cancela a promessa. O mesmo Deus que promete, cancela a promessa. Está aqui, ó. Com Eli foi cancelada. Com Eli foi cancelado. E todos da linhagem dele morreu. Só o Saul matou, né? Não me lembro agora quantos Saul matou. Mataram todos. Todos os profetas. Todos os levitas, né? Os sacerdotes ali. Saul mandou matar. E eram todos da linhagem de Eli, né? Então, igreja, desprezar a Deus, brincar com Deus, isso é muito sério. É muito sério. Servir a Deus na religiosidade. É um religioso, congrega, né? Toma santa ceia, né? Mas na hora de honrar a Deus, ele não honra da maneira que Deus merece ser honrado. E Deus entende que isso é um desprezo. Deus entende que isso é um desprezo. Tinha um certo homem que queria seguir a Jesus e o pai dele tinha morrido. E ele falou: Senhor, deixa que eu vá primeiro velar o meu pai. Que foi o que o Senhor falou para ele? Deixa que os mortos cuidem dos mortos. Não tem essa de dar desculpa para Deus, de honrar o pai, a mãe, os irmãos, a família, mais do que a Deus antes do Senhor. Não tem. Nós temos que honrar a Deus primeiro. Isso é uma hipocrisia da dureza do coração do homem. Ah, mas eu primeiro minha família, depois a igreja. Não está se falando de igreja, está se falando de honrar o Senhor. Não deixe de honrar o Senhor para honrar sua família, porque isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. A sua família depende de Deus. Às vezes nós, o homem, nós temos esse senso de provedor, né? Não, porque eu sou o provedor da minha família. Rapaz, se Deus não abençoar, não tem família próspera. O homem só bate cabeça. O homem só bate cabeça. O homem que despreza a Deus, que não honra a Deus como deveria honrar, ele vai bater cabeça. Vai bater cabeça, vai sofrer. A família vai perceber que ele está sofrendo. E muitas vezes a família não sabe por que ele está sofrendo. A família não sabe por que o homem está sofrendo. Tudo é com muita dificuldade. Mas Deus sabe que ele não honra a Deus como ele deveria honrar. E aqueles que desprezam a Deus serão tratados com desprezo. Está aqui a palavra, aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E o mesmo Deus que tinha prometido, né, que eles ministrariam, né, diante do Senhor. Mas o mesmo Deus que prometeu, ele diz através do profeta: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Vamos ler aqui também Provérbios capítulo 3, versículo 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Adore a Deus. Nunca foi sobre os pastores. Nunca foi sobre ajudar a igreja. É sobre adoração. É sobre adoração. Quem prega que dízimo e oferta é para ajudar a igreja está pregando errado. Está ensinando as pessoas a ajudar, mas não está ensinando a adorar. Adorar nunca foi só louvar, nunca foi só participar do grupo de louvor do jovem, da senhora, dos senhores. Nunca foi só isso. Adoração envolve se desprender. Se desprender do dinheiro, se desprender da vaidade, se desprender do eu.
se desprender. E tem muita gente presa no dinheiro. Quer estar pregando, quer estar louvando, quer estar agendado. Quer estar agendado, porque quem canta e quem prega quer agenda. Quer que seja honrado onde vai pregar. Mas aí eu te pergunto, como é que ele quer ser honrado na igreja na igreja do irmão, sendo que ele não honra a igreja, ele não honra o Senhor na igreja dele? Ele não dizima na igreja dele, ele não oferta na igreja dele. Agora peguei uma agenda, será que o pastor vai me dar uma oferta abençoada? Deus fala, não vai receber, dá só a gasolina para ele. O próprio Deus fala assim, dá só a gasolina para ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ele é um hipócrita. Lá na igreja dele, ele prega, ele louva, mas na hora de honrar o Senhor com os dízimos, com as ofertas, ele não honra. Que tem de cantor que reclama disso? Porque e Deus quando me toma para falar com eles, eu brado. Quer dizer, Deus brada, né? Através de mim. Falei com esses dias. Varão, é complicado. Falar para você que eu não já pensei em desistir, varão. Todo dia eu penso em desistir. Tô 12 mil negativo, varão. Deus mandou dizer assim para ele. Falei, meu querido, seja fiel nos seus dízimos. Eu não conheço a pessoa, tá? Nunca vi. Conheço só aí da rádio. E o Senhor mandou dizer para ele assim, falei, meu irmão, não se preocupe. Não se preocupe com show de prefeitura, não se preocupe com a agenda. Apenas seja fiel ao Senhor. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Muitos ignoram esse princípio, mas isso é um princípio. Quem honra a Deus, Deus honra com dupla honra. Ele me repreendeu, ficou caladinho. E ninguém falou para mim que ele dava dízimo. Nem sei se ele vai na igreja. Ele diz que é cantor gospel e canta muito bem. Os hinos maravilhosos. Mas se você não honra a Deus com aquilo que Ele te dá, com a sua vida, com tudo que você tem, tudo que você tem que ser para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Eu comprei meu carro zero, eu ungi meu carro, primeira vez que eu comprei meu carro zero, ungi o carro, chamei o pastor lá, o pastor foi lá, ungiu, tal, aquela coisa toda. No dia que eu deixei de ser fiel a Deus, o meu carro e o do Camargo bateram no mesmo dia, na mesma hora. No dia que eu deixei de ser fiel ao Senhor, parece que existia uma proteção em mim assim. Quando eu pequei, quando eu deixei de ser fiel a Deus, parece que a proteção saiu. E eu sou um bom motorista, eu nunca bati carro não. Mas veio alguém e bateu no meu. E o meu quase virou uma sanfona. Bateu no fundo do carro do Camargo. Foi o maior comentário lá. O carro da dupla Cleiton e Camargo sofreu um acidente, saiu, botaram no Instagram lá, viralizou. A mulher veio, o cara veio com... A mulher veio com um Fiat Uno branco atrás no pau. Pá! Subiu, pulou o quebra-mola. Depois do quebra-mola já estava o carro do Camargo, bateu no carro do Camargo, o meu estava na frente. Nós tínhamos acabado de sair do Lava Rápido. Fomos no Lava Rápido, lavamos os dois carros. Quando nós estávamos indo embora, um atrás do outro, Camargo atrás de mim, eu na frente. Aí o Uno branco bateu no carro do Camargo, empurrou o carro do Camargo bateu no meu fundo, me empurrou e eu não bati no carro da frente. Quer dizer, não bati ainda. Bati no carro da frente, que me empurrou, aquele tranco, né? Carro automático ali só com o pé ali no freio e tal. No impacto o pé saiu do freio, o carro e empurrou um Ford Ka que tinha na frente. E aí agora saiu os dois carros amassados na frente e atrás. O do Camargo amassado à frente e atrás, o meu também amassado à frente e atrás. E o seguro da mulher cobriu os... Quantos carros? 6 carros. 6? Não, o carro branco, o meu do Camargo, 4, né? O seguro do Fiat Uno lá cobriu o prejuízo de todos os carros. Então, igreja, isso é um fato. Isso é um fato.
Aqueles que estão... O Salmo 91, ele fala sobre isso, né? Aqueles que estão debaixo da sombra do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Tu és o meu Salvador, o meu protetor, o meu defensor, né? Então isso é estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso, é você estar na presença, é você estar em fidelidade com Deus, né? Aqui Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: Como dizem as Escrituras, respeitem o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro princípio que tem uma promessa, a qual é faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Nós falamos sobre isso lá em cima e agora nós estamos lendo aqui o versículo, né? Também Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém? Vamos para o quarto banner que diz assim, também temos aqui também Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja recebem pagamento em dobro, especialmente aqueles que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Então você que não quer dar o dízimo na sua igreja, que você pensa o que é que o pastor vai fazer com o dinheiro, né? Tem muitas pessoas que até saem da igreja porque falam: mas eu vou dar o dízimo lá na igreja e o pastor vai fazer o que com o dinheiro? Ele quer administrar, ele acha que o pastor não é digno, de ser sustentado pela igreja. Quando eu falo os presbíteros aqui, o presbítero ele tem o mesmo poder de um pastor. Ele pode dirigir igreja, ele pode conduzir rebanho, ele pode fazer visita, ele pode dar santa ceia. Outras tradições fala obreiro, né? Então o obreiro, ele está numa posição parecida com a do pastor, porém a unção do pastor é maior. Então a palavra está dizendo aqui que um obreiro que faz o seu bom trabalho na igreja recebe em pagamento dobrado. Se um obreiro é digno de receber dobrado, você imagina um pastor. Porque tem gente que é assim, tem gente que ele até gosta do pastor, ele até crê na unção do pastor, ele pede conselho ao pastor, né? Ele pede orientação para o pastor, mas enquanto o pastor estiver ali humilde, ele está ali com o pastor. No dia que o pastor trocar de roupa, trocar de carro, ele agora fala: agora eu vou reter meu dízimo, que o pastor lá já mudou até de carro, como se o pastor não fosse digno de viver bem, né? Quantas vezes nós pagamos preço por uma ovelha, igreja? Nós fica até doente pagando preço por uma ovelha. Mas as pessoas só enxergam quando a gente troca de carro, quando a gente troca de roupa, troca de sapato, muda de casa. Aí as pessoas percebem. Mas quando o cara está lá na dor, ninguém percebe. Eu comprei os monitores de áudio da rádio, e aí eu ia fazer um vídeo para mostrar. O Senhor falou assim: não faz não. Não faz, porque os invejosos vão travar. Os invejosos vão amaldiçoar o negócio. E aí eu não fiz. Mas aí fazendo os vídeos, o pessoal acabou vendo aí, né? Acabou vendo e tudo. Mas o vídeo proposital para mostrar, Deus falou: não faz, meu filho, porque a inveja está grande. A inveja está grande. E quando eu fiz o vídeo aí, quando eu comprei os microfones ali, né? Que eu fiz o vídeo ali mostrando os microfones e falando ali, né? Que agora só faltava as cadeiras. Que eu joguei o vídeo no grupo da rádio ali, já senti a inveja. Deus me mostrou. Falou: meu filho, repreende, porque tem inveja aí. Tem inveja, né? Então assim, quando você está ali na prova, parece que você
As pessoas até querem o seu contato, respeita a tua unção, mas quando Deus te tira da prova, Deus fala: meu filho, agora chegou a hora de eu te exaltar, né? Parece que as pessoas não aceitam. Você já passou por isso? Quando você está na prova, todo mundo: ô Camila, nossa, eu gosto tanto de você, nossa, eu tenho uma admiração tão grande por você, nossa, ninguém quer ver você mais bem do que eu. Aí quando você se levanta, quando Deus te honra, Deus decide te abençoar, aí agora o pessoal começa a torcer o bico. Nossa, mas ela está muito vaidosa. Nossa, mas ele tá assim, tá assado. E aí as pessoas começam, né, se afastar de você. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. A inveja, não querem que o seu pastor prospere, não enxerga que é Deus que te abençoa, né? Então, a palavra diz aqui: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja recebem pagamento em dobro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Especialmente aqueles que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. O obreiro é digno do seu salário. Tomem cuidado ao falar mal de pastor. Então, a desonra ou a falta de reconhecimento gera consequências espirituais e bloqueia o favor divino. Em Marcos capítulo 6, versículo 4 a 6, é revelado que Jesus não pôde realizar muitos milagres em sua própria terra por causa da falta de honra. Por causa da falta de honra das pessoas que viam ele apenas como carpinteiro local. Quantas vezes você vê Deus fazer milagre em outras igrejas e não vê fazer na sua? Por que será? Será que não é falta de honra ao pastor? Não é verdade? Porque as pessoas são cheias de sair de igreja e falar: eu vou para outra igreja, aquela igreja lá, a minha igreja é muito fria. Não acontece nada de sobrenatural lá na minha igreja, então eu vou para aquela igreja tal. Mas chega lá na igreja tal, é uma igreja que honra o pastor, que honra a Deus como deveria honrar. E agora Deus tem liberdade para poder operar milagres, porque ali o Espírito de Deus tem honra, ali tem pessoas que honram os profetas de Deus. Igreja, tem lugares que você vai aí. Eu estou pregando, tá, pessoal? Não tô tacando, né? Não estou falando da nossa igreja, não. Estou pregando. Deixa o Espírito Santo tomar conta. Tem igreja que você vai aí, as pessoas aguardam o pastor lá na saída para cumprimentar ele. E demora do pastor chegar lá na frente, porque do púlpito até a saída, até a portaria, lá na Metodista era assim, não era? Na Metodista era assim. As pessoas esperavam o pastor passar. O pastor vinha na nave da igreja, cumprimentando, abraçava outro, e aquela coisa gostosa e tudo. E as pessoas esperavam lá na frente. Quando chegava lá: paz do Senhor, pastor. Às vezes era só a paz do Senhor que eles queriam dar. Não queria falar, não queria pedir oração, nada. A honra de honrar o homem de Deus. Mas tem lugar que você vê também que pastor é um zero à esquerda. É um zero à esquerda. O pastor só serve para o povo levar problema para ele. É ou não é? Só serve para o povo levar problema. Mas o coitado do pastor, ninguém dá a honra que deveria dar aquele pastor. Você acha que aquele pastor vai ter poder ali de cura, de revelação, de milagre? Não vai ter, porque Deus fala: eles não honram o meu ungido. E o pastor é ungido de Deus, igreja. Ele é digno de honra. Se a Bíblia anda honrar a pessoa mais humilde da face da terra, como é que eu não vou honrar o ungido de Deus? Davi fez isso. Davi, ele não ousou desonrar o ungido de Deus. Mesmo o ungido de Deus, que Deus já tinha rejeitado. Deus já tinha rejeitado Saul. Mas Davi, por sua vez, falou: é ungido de Deus? Não vai morrer pelas minhas mãos. Não vai morrer pelas minhas mãos. Davi
não se atreveu a desonrar o ungido do Senhor, né? Vamos mais aqui. Marcos capítulo 6, versículo 4 a 6. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde, aqui falando de Jesus, né? Ele não pôde fazer milagres em Nazaré a não ser curar alguns doentes, colocando as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus só curou ali por misericórdia, porque Deus é misericordioso. Ele curou de ver o sofrimento das pessoas. Ele foi lá, estendeu a mão, curou. Mas ele não pôde fazer grandes milagres. Aí quando ele estava lá fora fazendo um monte de milagres, falou: quem? Aquele que vocês olhavam como um simples carpinteiro. É ele que está fazendo milagre lá fora. É o povo: hã? Que nem a família dele, o Tiago mesmo, não acreditava. Dizia que era o filho bastardo. Ah, o filho bastardo da nossa mãe aí. O filho bastardo do meu pai, né? Vamos aqui, já estamos terminando. Para encerrar, vamos falar aqui de um relato, um relato da Bíblia que se encontra em 1 Reis capítulo 17, que fala da viúva pobre que alimentou o profeta e houve uma grande multiplicação. Igreja, eu não coloquei aqui o capítulo todo porque é grande e ia atrasar, mas eu coloquei aqui o relato, o que fala ali, né? Dessa passagem onde Elias, né? Onde já estava sendo ali, já estava vivendo ali, fugido da rainha, né? Porque ele matou ali os 350 profetas, 450 profetas, né? Os 400 profetas de Baal. E a rainha falou que ia arrancar a cabeça dele. Ele apavorou, ficou com medo, foi se esconder, né? Mas Deus estava ali cuidando de Elias. Botava o corvo para levar pão. Toda manhã o corvo levava carne e pão para Elias e tudo. E ali, só que ele bebia, né? Comia carne e pão que o corvo levava e bebia água ali do lago ali. Só que aí veio a seca, né? Veio a seca e ele não pôde mais ficar ali porque não tinha água. O Senhor falou: vai lá, Sarepta, né? Esqueci o nome da cidade, acho que mas é isso mesmo. Mandou ele ir para a cidade, né? Uma cidade que não adorava a Deus, não adorava o nosso Deus, uma cidade idólatra, né? E Deus mandou ele ir para lá, que lá ia ter uma viúva que ia dar de comer para ele. Só que era uma viúva pobre, tinha muitas viúvas até ricas ali naquela região, mas Deus deu direcionamento para ele ir para a casa de uma viúva pobre, para essa cidade, que ele ia botar uma viúva pobre ali, ele ia ver uma viúva pobre e essa viúva ia dar comida para ele, né? E quando ele chega ali, quando ele na entrada ele viu ali uma viúva catando alguns galhos ali para acender o fogo, né? Para fazer comida, a última porção de comida que tinha para ela e para os seus filhos, e ela ia morrer. Ela pensava assim, né? E quando Elias viu essa mulher, ele pediu água e falou assim: traz também para mim pão. E ela olhou para ele e falou assim: eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer uns pão para mim, para o meu filho, e vamos morrer. E nós vamos morrer, porque eu não tenho mais nada para comer. E o profeta disse assim: faça primeiro um bolo para mim, depois você depois você come e dá de comer para o seu filho, mas faça um bolo primeiro para mim. Igreja, muitas vezes nós nos encontramos em situações que a gente fala assim: ou eu honro a Deus primeiro, ou é Deus ou é minha casa. É ou não é? Ou Deus ou minha casa. E aí, quem que você vai honrar? Você tem fé suficiente para honrar Deus e Deus multiplicar? Essa mulher, ela foi confrontada. Ela foi tentada a isso. E o profeta disse assim: faça primeiro um bolo para mim. E o Senhor disse que não vai faltar farinha nem azeite na panela. E ela falou: pois eu vou fazer.
Ela foi lá, fez o pão para ele e a profecia, né, se cumpriu. O pão, a farinha foi multiplicada e o azeite foi multiplicado. Mas quem que ela teve que honrar? O profeta de Deus. Estava ela e o filho dela ali. E ela primeiro serviu o profeta de Deus. Igreja, o profeta representa Deus. O pastor, o sacerdote, ele é um representante de Deus. Cuidado quando você pensar que está dando algo para o pastor, no seu próprio Deus que tá te provando nisso aí. Porque se Deus vê que você tem esse sentimento de que está dando para o pastor, Deus vai te provar nisso. Deus vai mandar você entregar ao pastor e você vai endurecer seu coração e Deus vai dizer assim, pois você não honrou o homem de Deus, você acaba de me desonrar. Porque o homem de Deus, ele é um representante do Senhor. E aquele profeta, porque aquele profeta ali, será que aquele profeta não tem coração para dizer assim, né? Porque eu no meu natural ia dizer assim, não, ó, dá comida lá pro teu filho, se quer sobrar um pedacinho de pão, traz um pedacinho de pão para mim. Mas aquele profeta, ele era um representante de Deus. E ele falou assim, honra ao Senhor. Ele não usou essas palavras, honra ao Senhor, porque ela nem ia saber. Ela primeiro que ela não servia o nosso Deus. Ela não conhecia nem servia o nosso Deus. Então ele não podia chegar lá e falar assim, honra ao Senhor que o Senhor vai multiplicar. Mas ele falou, faz um bolo primeiro para mim e depois você come, se alimenta e dá para o seu filho. Olha o desfecho aqui dessa história. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, relata a provisão de Deus durante uma grande seca. Orientado por Deus, o profeta Elias pediu abrigo a uma viúva pobre que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para sua última refeição. O encontro e o desfecho da narrativa destaca-se pelo seguinte ponto, pelos seguintes pontos: o pedido do profeta e a promessa, o milagre e a provisão, a ressurreição do filho, né? Então vamos ler aqui primeiro onde fala do pedido do profeta e da promessa, né? A viúva disse que prepararia o alimento para ela e seu filho, e depois morreria de fome. Elias pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro, e prometeu, da parte de Deus, que a farinha e o azeite não acabaria, até que a chuva voltasse. O milagre da provisão. A mulher obedeceu a mulher obedeceu e conforme a palavra do profeta, o alimento multiplicou-se milagrosamente, suprindo a casa durante toda a escassez. A ressurreição do filho diz assim: mais tarde o filho da viúva adoeceu e morreu, e em profunda dor ela questionou o profeta. Ela clamou, ela questionou o profeta. Eu vou ler isso aqui para vocês. Quando ela questionou o profeta, já tinha acontecido o milagre da multiplicação, e quando o filho morreu, ela questionou o profeta. Como que diz assim, você veio aqui só para Deus ver as minhas falhas? Só para Deus ver os meus pecados? Porque agora meu filho está morto. Então muitas vezes você vai honrar Deus, Deus vai multiplicar na sua vida, mas você muitas vezes vai confrontar o profeta. Vai dizer assim, você falou que eu tinha que honrar Deus, e que isso e que aquilo, e agora eu estou nessa situação. Foi mais ou menos isso que ela confrontou o profeta. Agora meu filho está morto. Cadê esse Deus que multiplicou, que deixou meu filho morrer? Então muitas vezes nós até somos fiéis a Deus, mas em algum momento a dificuldade vai vir, você vai ser provado novamente e você vai questionar a Deus e muitas vezes, né, o profeta de Deus e a Deus também, né? E aí ela confrontou ali o profeta, e o profeta clamou a Deus, e o menino foi ressuscitado e devolvido à mãe. E aí quando isso aconteceu, ela falou, agora sim eu vejo que tu és um homem de Deus.
Então, muitas vezes nós somos tentados a duvidar dos profetas de Deus. Não duvide dos profetas de Deus. Profeta de Deus não é aquele que fica só revelando, só dando rajada de línguas estranhas e fazendo movimento. Não. O teu pastor é um servo de Deus. O obreiro, por mais simples que seja, ele é um homem de Deus, né? Então, igreja, essa é a mensagem de hoje. Eu vou estar aqui, para a gente encerrar, eu vou estar exibindo aqui um desenho, né, que fala dessa passagem. Eu vou estar mandando esse, para evitar, né, do YouTube derrubar esse vídeo, eu vou estar mandando aqui no grupo da igreja e vocês vão poder assistir em tempo real aqui comigo. Amém? Eu vou exibir o vídeo aqui, nós vamos assistir o vídeo na TV e os irmãos que estão online vão também poder assistir o vídeo. Aí vocês terminarem de ouvir aí na casa de vocês o vídeo, vocês migram para a rádio para a gente dar continuidade aqui com a Santa Ceia. Amém? Então vamos lá, preparando o vídeo aqui. Glórias a Deus. Deixa eu já mandar aqui o vídeo no grupo da igreja, para eles não verem em atraso. Tempo que eles vão abrindo aqui, eu já solto o nosso aqui. Coloquem as crianças na sala aí, para vocês mostrarem para as crianças aí esse vídeo que fala dessa passagem da viúva pobre. Amém? Glórias a Deus. O vídeo está em MP3, pessoal. É só clicar aí que ele vai abrir em alta, com a qualidade alta para vocês verem. Amém? Então vamos ver o vídeo em nome do Senhor Jesus. Vá a Sarepta, Dias. Uma mulher viúva o sustentará lá. Não me preocupo comigo, Senhor. Sim. Está bem, Senhor. Mamãe, eu estou com fome. Eu sei, meu filho. Tudo isso vai passar. Poderia me dar um copo de água, mulher? Não temos quase nada. E um pedaço de pão, se entende. É que não tenho mais pão. Estava pegando lenha para preparar nossa última refeição. Depois disso, meu filho e eu morreremos. Mulher, se me der sua comida, eu prometo, em nome do Deus de Israel, que terá suficiente e irá chover novamente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Amém, igreja? Que lindo, né? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Muito lindo, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Que nós possamos refletir nessa passagem. Nós sempre vamos ser confrontados com as dificuldades e nós não podemos deixar de ser fiel a Deus. Muitas vezes a multiplicação deixa de vir porque não honramos a Ele com aquele pouco que temos. Aquele profeta representava o próprio Deus.
quando ela honrou o profeta, ela honrou a Deus, igreja. Amém? Então que nós possamos meditar nessa palavra. Eu quero estar nesse momento. Eu não vou orar pela pregação, que eu vou ler primeiro aqui já a passagem, e aí a gente já ora por tudo, amém? Convido a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus. Já peço aí a todos que estão online, que deixem os elementos preparados aí, para a gente estar orando aí, abençoando aí os elementos, em nome do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu vou estar orando. A pastora Camila está preparando os elementos ali. Eu já quero estar orando pela palavra aqui. E depois a gente apresenta os alimentos. Amém? Os elementos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós queremos aqui, Pai, te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra, onde o Senhor nos ensina, Pai, como verdadeiramente honrar o Senhor. Muitas vezes, Pai, queremos ser religiosos. Amamos a religião, mas não amamos aquele que está além, acima das religiões, Pai. O Deus digno de honra, de glória e de louvor. E não damos a Ti a honra que o Senhor merece, Pai. Mas nós queremos aqui, Pai, te agradecer por esta palavra. E que essa igreja, Pai, venha viver esse princípio, Pai. Nós temos vivido esse princípio no nosso ministério, na nossa casa. E nós temos visto a mão do Senhor multiplicando, Pai. Nós temos vivido o milagre do Senhor todos os meses. Nós temos vivido o milagre do Senhor. Ó, Pai amado, Pai querido. Que nós não venhamos mais, Pai, louvar ao Senhor apenas de lábios, Pai. Que nós possamos honrar ao Senhor com tudo que nós temos, com as nossas vestes, com os nossos bens, com os nossos recursos, mesmo em meio à dificuldade. Pai, nós vemos aqui que aquela viúva pobre, Pai, só tinha a última refeição. Mas mesmo assim ela foi confrontada, Pai. Ela foi desafiada a escolher a honrar ao Senhor, honrar o seu filho, a sua própria família. Mas ela escolheu, Pai, aquela mulher mesmo não sendo cristã, aquela mulher mesmo não conhecendo o Senhor, mas estava ali diante dela um profeta do Senhor, um homem de Deus, e esta mulher, aleluia, confiou, Pai. Quantas vezes, Pai, nós sendo cristão, muitas vezes nós deixamos de honrar ao Senhor para honrar a nós mesmos. Mas aquela mulher, mesmo não sendo cristã, ela confiou, honrou o Senhor através daquele profeta, e a multiplicação aconteceu na vida daquela viúva pobre. Aquela mulher, ela não tinha trabalho, ela não tinha emprego, ela não tinha marido, aleluia, mas ela confiou no Senhor, honrou o Senhor,
e o Senhor proveu na vida dela até que a seca acabasse, Senhor. Então que o Senhor possa, Pai, fazer com que a Igreja Nova Aliança com Cristo venha viver, Pai, esta mesma fé. Um dia, Pai, a minha esposa, ainda nova convertida, ela disse que não queria apenas ouvir testemunho das pessoas para aumentar a fé. Ela desafiou a viver uma fé especial, a dar o seu próprio testemunho. E o Senhor honrou, Pai, a fé daquela mulher, da minha esposa, e hoje ela vive, ela é exemplo de fé especial. O Senhor arrancou do nada, do zero, do chão, da lama, e a colocou no lugar de honra, de destaque, Pai. Porque um dia ela creu, ela foi fiel no pouco, no muito, no desemprego, na dor, na falta de alimento, na falta do gás, na falta do feijão, na falta da mistura. Ela foi fiel e o Senhor honrou, Pai. O Senhor honrou e continua honrando. E que assim, Pai, seja na vida desta igreja. Nós não queremos enriquecer nas custas da igreja. Nós não queremos prosperar e ver as nossas ovelhas, Pai, peregrinar. Nós não queremos ver as nossas ovelhas estagnadas. Nós pregamos a verdade porque nós queremos que elas vivam a mesma fé, a mesma bênção que nós vivemos, Pai. O Senhor tem prosperado a Igreja Nova Aliança com Cristo. O Senhor tem prosperado a rádio. O Senhor tem prosperado, aleluia, o consultório. E não são com dízimos e oferta, Pai. O Senhor tem prosperado com a Tua bênção, com a Tua honra, Pai. O Senhor tem nos abençoado com dupla honra, Pai. Então que as nossas ovelhas possam, aleluia, experimentar do poder desse princípio, experimentar da fé especial e que eles também, Pai, possam viver dupla honra ao Senhor, ó Pai. Nós temos visto aqui a bênção do Senhor na vida do Sérgio. Nós temos visto aqui a bênção do Senhor na vida da irmã Neide, na vida de todos, Pai. Nós temos visto o agir do Senhor e que nós não venhamos, Pai, cair agora, que nós não venhamos, Pai, endurecer o nosso coração lá na frente, Pai. Ó Senhor amado, tenha misericórdia, seja conosco, nos ajuda, nos abençoa e que esta palavra de hoje fique cravada, esse exemplo dessa viúva fique cravado em nossos corações. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Quero te apresentar aqui também, Pai, aleluia, esse suco de uva. Quero te apresentar também esse pão, Pai, que representa o teu corpo, e esse suco de uva que representa o teu sangue, Pai. Nós consagramos, abençoamos e consagramos ao Senhor, Pai, para que no momento que nós comermos deste pão e bebermos desse cálice, estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. E fazendo assim, estejamos, aleluia, renovados, Pai, abençoados, guardados, protegidos e fortalecidos com a tua graça, com o teu poder e com o poder que há nesse ato profético da celebração da Santa Ceia. E nós já te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastora Camila, por favor, distribua os elementos. Vamos estar, aleluia, distribuindo, vamos estar louvando ao Senhor com louvor. Glórias a Deus. Você que está em casa, você que é o mais velho, você que é cristão, você possa estar, aleluia, servindo aí a sua família. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Sirva a sua família. Glórias a Deus. Amém. Todos com o cálice na mão. Nós vamos estar agora lendo a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam um pão em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler agora a parte B do versículo 25, que diz assim: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam cálice em nome do Senhor Jesus. Deus. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, por estarmos fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor, ó Pai. Obrigado por esta bênção. Obrigado, meu Deus. Aleluia, pela dádiva, Pai, de sermos salvos, Pai, através do Teu sangue, do Teu corpo, das Tuas pisaduras, Pai. Aleluia, glórias a Deus, nós fomos sarados. E que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, possa nos fortalecer, Pai, para mais um mês na Tua presença. Nós possamos lutar as nossas lutas e vencer e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que nós possamos, Pai, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Não queremos essa salvação apenas para nós. Queremos contagiar outras pessoas. Queremos alcançar outras pessoas, meu Deus. Então, faça, Pai, com que a nossa boca seja a boca de Deus para outras pessoas. Faça com que o nosso testemunho seja, meu Pai, aleluia, a boca de Deus também falando para outras pessoas. Que as pessoas olhem para nós e vejam a face do Senhor, que as pessoas olhem em nós e vejam a nossa vida como a vida de Deus, como nós olhe para nós e veja nós como um representante do próprio Deus para outras pessoas, Senhor. Seja conosco, nos ajude, nos abençoa, dá-nos um mês abençoado na Tua presença, é que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar dando os avisos, vamos estar orando e encerrando em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, Quarta da Bênção Online, às 19 horas, no canal da Pastora Camila. Os irmãos não percam aí a Quarta da Bênção. Amém, meus irmãos? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar com o nosso querido irmão pastor Elton Araújo, né? Então, às 19h30 temos o programa A Bênção de Deus no seu lar de segunda a sexta. Os irmãos não percam, tá bom? Temos também A Bênção de Deus no seu lar pelo canal da rádio, tá, pessoal? Temos também a oração com o pastor Evandro Gomes, a oração diária, às 6 horas da manhã pelo canal da igreja. Os irmãos não percam. Temos também pelo canal da rádio o devocional Momento da Palavra, também diariamente com nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã. Os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus também da bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Obrigado, Pai, pela vida de todos os presentes, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, pela vida de todos que estiveram aqui no presencial, todos que estiveram online, meu Pai, pelo YouTube, pela rádio. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela bênção, por tudo que foi ministrado nessa noite, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Seja conosco, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, dá-nos um mês abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Que a nossa vida seja guardada, protegida e regida pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.